Shalom, shalom, graça e paz a todos que estão me assistindo nessa manhã. Quero dar aqui 1 minutinho, 2 minutinhos para que você possa entrar juntamente conosco. Antes de mais nada, por favor, dá uma olhadinha se o meu áudio está chegando bem para você, se não está chiando. Se estiver chegando bem para você, me dá um ok, por gentileza. Vamos aguardar aqui. Olá, Sandra, bom dia. Meu áudio está chegando bem para você aí? Tá sem chiadeira? Ai, que bom. Que bom, glória a Deus. Que bom que tá bem, então. Então dá pra gente fazer a nossa live abençoada aqui. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda. Tá chegando para você bem também aí, Ana? Não tá chiando nada? Bom dia, Luciene. Lucilene, não é Luciene, Lucilene. Bom dia, Soninha. Tá perfeito, que bom. Então não tá chiando, então tá bom. Bom dia, pastor Renato, lá de Matão. Ei, coisa boa, hein? Bom dia, Lê. Tá tudo perfeito aí? Então vamos lá, sem muita demora. Hoje eu não vou demorar demais. Todo mundo sabe que na quarta-feira nós vamos fazer aqui o nosso culto de primícias do novo mês de Nissan. Bom dia, pastor Renato. Tudo bom? Às 6 horas da tarde, tá, gente? 6 horas da tarde. Hoje eu já postei um devocional pela manhã. Deixa eu dar uma reafirmada para você. Que bom, Lê, tá tudo perfeito. Bom dia, Robinho, seja bem-vindo, no nome de Jesus. Aqui em Números 10, diz assim: semelhantemente no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial. Bom dia, Wilson, prazer tê-lo aqui conosco. E vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deixa eu confessar um negócio para você aqui. Hoje eu tenho uma pessoa especial comigo aqui na minha sala. Tá pegando a live aqui, mas não vou falar quem que é não. Vou deixar você curiosão aí. Abençoado. Tá pegando a live direto aqui da salinha. Bom dia, Xane. Deus abençoe. Queridos, essa palavra é uma palavra destinada ao povo judeu. Ah, mas nós não somos judeus, então nós não precisamos fazer isso, né? Sempre essa expectativa e sempre está no automático. Nós não somos o judeu, então nós não podemos fazer certas coisas. Mas nós precisamos entender que princípio não se muda. Independente se você é judeu, independente se você é um gentil, um pagão, independente se você professa uma fé ou não, existem princípios, existem fundamentos. E esses fundamentos, eles são importantes não para a nossa salvação. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de estilo de vida. Uma coisa é fundamento para a minha salvação, que é muito claro para nós e bem definido, que é o seguinte: Cristo, o nosso Machia, veio e é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar até o Pai se não passar por Ele. Então isso é uma coisa definida sobre salvação, reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Isso é uma coisa. Agora, existem princípios e fundamentos para a vida do homem, para a vida do homem. Eu não estou falando da vida do cristão, não estou falando da vida do ateu, não estou falando de religião, estou falando para a vida do homem. E quando eu identifico um princípio aqui, Deus está dizendo que nos princípios dos meses seria um memorial em relação à minha vida a Deus. É como se nós tivéssemos gravado ou gravando registros importantes na mente de Deus. Por quê? Porque o início do novo mês, né, é como se nós estivéssemos glorificando, dando glória a Deus por algo novo que vai começar. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Se você encontra na Bíblia Sagrada vários textos onde Deus pede para honrá-lo com as primícias. Honre com as primícias da sua renda. Coloque Deus em primeiro lugar. A gente sempre vai encontrar essa expressão
primeiro, ou a expressão primícias, que vem de primeiro, os primeiros frutos. E isso é algo importante, porque Deus diz, se você colocar o seu coração e me colocar em primeiro plano, em primeiro lugar em todas as coisas, isso será registrado na minha memória. Porque a palavra aqui, memorial, significa gravar registros, gravar memória na mente de Deus. Então, este é um dia muito especial, um dia muito importante, que passa desapercebido por muita gente. E pelo calendário romano, a gente não consegue pegar esses meses que Deus estabeleceu, né? O calendário judaico, ele vai de 28 a 29 dias, de 29 a 30 dias. O nosso calendário, às vezes, tem 31 dias, é diferente. Então, para você ter uma ideia, o calendário de Nissan, né, o mês de Nissan, que é o primeiro mês bíblico, religioso, declarado pelo próprio Deus lá em Êxodo 12, versículo 2, ele começa no dia 22 de março às 6 horas da tarde. Se você não sabe, biblicamente falando, o dia começa pela noite. Se você ler Gênesis no capítulo 1, você vai perceber Deus criando todas as coisas, e aí a Bíblia diz o seguinte, e foi tarde e manhã o primeiro dia. Então, o dia começa à tarde e termina de manhã. Como que significa isso? O dia começa às 6 horas da tarde, segundo a palavra de Deus, e ele termina às 6 horas da tarde no dia seguinte. Ele começa pela noite e termina no dia. Essa é a ideia que Deus está colocando para nós. O nosso dia pode durar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, nós podemos começar aquele dia na escuridão, mas no final ele vai ser luz. É o que a Bíblia traz para nós como ensinamento desse fundamento, desse princípio. E ele diz que no início de cada mês, e quarta-feira agora, dia 22 de março, 6 horas da tarde, começa o novo mês judaico, Abib ou Nissan. Um mês muito importante para nós cristãos e também para o povo judeu. Por quê? Porque no dia 14 de Nissan, Deus tirou o povo do Egito e levou para uma terra. E no dia 14 de Nissan desse mesmo mês, Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, ele se entregou por nós naquela cruz, nos tirando do império das trevas, na escravidão de Faraó e nos levando até uma terra. Então nós estamos no êxodo nosso, né, até chegar a essa terra que um dia ela vai se materializar. Mas o que chama a atenção nossa é que esse é o primeiro mês e a Bíblia diz que cada início dos meses estabelecido por Deus são fundamentos, são princípios e que construímos memoriais diante do Senhor. Então é como se você constrói memórias no dia para você mesmo diante de Deus. Ou seja, momentos difíceis que nós atravessamos, e você pode atravessar, como eu também atravesso, como qualquer um de nós, enquanto estamos aqui na terra, nesse corpo pecaminoso, nós construímos princípios, nós construímos memória, nós construímos fundamentos na mente de Deus para dias ruins. E não sou eu que estou falando, o próprio Deus está dizendo. Ele está dizendo, ó, esse dia, que dia é esse? Nas luas novas. Se você não sabe, todo mês judaico começa na lua nova. Todo mês judaico, ele inicia na lua nova. Então está falando no princípio dos meses. E a própria palavra de Deus responde para nós. Está dizendo assim, ó, nos princípios dos vossos meses, que é a lua nova. A Bíblia diz que precisamos oferecer ao Senhor sacrifícios de relacionamento, que são pacíficos, e eles serão memorial perante o vosso Deus. Eles serão um memorial de vocês perante o vosso Deus. Ou seja, você está construindo memórias, registros memoráveis diante de Deus. Você já ouviu aquela expressão na Bíblia dizendo, e lembrou-se Deus de Raquel, e lembrou-se Deus. Então, esta lembrança de Deus são registros que essas pessoas deixaram nos princípios dos meses. E nós olhando para algumas figuras importantes dentro da Bíblia Sagrada, nós vemos Davi, o rei Davi, nada mais, nada menos do que o rei Davi, que ele tinha como princípio também nesses dias sentar com o rei e tomar café com ele.
Então ele estava honrando a sua liderança e estava honrando a liderança das lideranças, que era o Senhor. Olha o que diz aqui em 1 Samuel, capítulo 20, no versículo 5. Diz assim, ó: Disse Davi a Jonatas: eis que amanhã é a lua nova. Davi está dizendo, em que, preste bem atenção nisso, costumo assentar-me com o rei para comer. Porém, deixa-me ir e esconder-me-ei no campo até a tarde do terceiro dia. Então ele pegou o filho de Saul, porque Saul estava perseguindo Davi, porque a unção de Deus estava sobre Davi, ele seria o próximo rei, e aquilo deixou o rei complicado e queria a morte de Davi. E o rei sabia que todos os inícios de mês, todas as luas novas, Davi sentava com o rei para lhe honrar tanto aquela autoridade imediata, como também a autoridade do seu Criador. Era um princípio de Davi, no início do mês, ele honrar tanto o seu rei, como também o Deus Todo-Poderoso. E isso é tão especial, porque Saul sabia dessa rotineira, dessa rotina de Davi. Saul sabia. E ele programou, ele planejou que num dia como esse, no dia de Davi construir a sua memória diante do Criador, Saul, né, é lógico, influenciado por Satã, criou uma armadilha para que pudesse matá-lo, destruí-lo, arruinar com a vida dele. E é óbvio, o Espírito Santo na vida de Davi e o próprio Deus, com muita memória registrada de Davi por esse dia, porque ele honrava. E é interessante isso, a gente vai honrando os meses, a gente vai honrando, a gente vai depositando, chega um dia que a gente vai sacar. E é exatamente isso, nós nunca vamos saber os planos, os projetos, aquelas situações complicadas que o inimigo trabalha na surdina para tentar armar contra as nossas vidas. Às vezes o inimigo está preparando algo para as nossas vidas e nós não sabemos. Ele está na escuridão, preparando algo, usando pessoas para destruir as nossas vidas, para tentar, de uma certa forma, acabar com a gente. E a Bíblia diz que nesses inícios de meses, esses princípios de meses, nós registramos memórias na mente de Deus. E a gente vai fazendo isso porque nós amamos a Deus, não porque é uma obrigação. Nós amamos a Deus e a gente vai fazendo isso mensalmente. Só que existem momentos difíceis como este que Davi passou, porque ele vai num dia que é rotineiro para ele fazer a mesma coisa que ele está acostumado a fazer, e ali tem uma armadilha para ele. O rei prepara uma armadilha para matá-lo, para destruí-lo, porque ele está com inveja, porque Deus tinha rejeitado Saul e agora Deus tinha levantado Davi e Saul sabia disso. E Deus livra Davi da morte. Deus livra Davi de um laço. E aí Davi pede permissão para não participar excepcionalmente nesse dia, porque esse dia era um dia que Saul tinha utilizado daquilo que era costume para Davi para matá-lo. O que isso traz para mim e para você? Que esse dia é tão importante que Satã inspirou a vida de Saul para impedir, para no dia de construir memória, matá-lo. Então, o inimigo não quer que eu e você prevaleça na nossa vida. Como eu te disse, esses princípios e fundamentos não é em relação à nossa salvação. Nós já somos salvos em Cristo Jesus. A salvação, ela é por meio da graça, não é através de obras, é através do crer no Filho de Deus. Isso nós temos. Mas para a nossa vida na terra, enquanto nós estamos aqui no Êxodo, enquanto nós saímos da escravidão, da mão de Satã, para chegarmos à terra prometida, você não chegou ainda na terra prometida, você está no meio do Êxodo. E no meio do Êxodo há direcionamento de Deus, há mandamentos de Deus, há estatutos de Deus, há princípios de Deus para as nossas vidas. Até chegar o dia da nossa salvação, por definitiva, por completa, nós precisamos cumprir princípios para a nossa vida mesmo, para vivermos dias felizes, para vivermos dias maravilhosos, para construirmos lembranças na mente de Deus, na memória de Deus, para que dias como este que foi planejado para tirar a vida de Davi, Deus possa usar o próprio filho daquele que
tentava matá-lo, que é Jonatas. Faz uma aliança e livra ele. Jonatas colocou a sua vida em prol de Davi. Então eu e você precisamos entender que nos princípios dos meses, são dias chaves, são dias que a própria palavra de Deus, queridos, uma coisa é eu falar para você, a outra coisa é o próprio Deus pronunciar isso. E Deus pronunciou o seguinte, que os princípios dos meses são memoriais que vocês estão construindo diante de mim. São memórias que vocês estão deixando para mim. Para o dia mau, o Senhor vai lembrar de mim, vai lembrar de você, vai lembrar da sua família, vai lembrar da sua casa. Então nós precisamos colocar os fundamentos, os princípios em primeiro plano. Às vezes a gente deixa passar despercebido tanta coisa da parte de Deus, e eu não estou falando como salvação, estou falando do nosso estilo de vida, nosso princípio de vida como cristão. Nós precisamos abraçar aquilo que é fundamento para a minha vida. Se ele diz que nos princípios dos meses são coisas importantes e nós construímos memória diante do Criador, por que não fazer isso? Por que não construirmos essas memórias? Por que nós não deixarmos registrado isso na mente de Deus? Queridos, eu não estou dizendo e afirmando que você fazendo isso, vai acontecer isso com você. Mas eu posso te afirmar que Deus vai lembrar, porque a palavra dele não cai por terra. A palavra dele é poderosa. E quando ele declara isso, quando ele libera esse tipo de fundamento, de princípio, isso é algo para nós abraçarmos, guardarmos no nosso coração, guardarmos na nossa mente e praticarmos. Não tem nada a ver sobre salvação, mas tem tudo a ver como um ser salvo. Então eu sou um ser salvo, já salvo pela graça de Deus, pela maravilha de Deus, por Cristo. Então, para que eu possa viver o meu êxodo dentro da vontade de Deus, até chegar o dia em que todos nós entraremos em Canaã, entraremos na terra prometida, nós estamos no êxodo, nós estamos aqui recebendo instruções para vivermos a vida de Deus de maneiras especiais. E esse tipo de comportamento e atitude, esse tipo de obediência vai nos livrar de muitos laços de passarinheiros, de muitas situações de morte, de estratégia do inimigo contra a nossa vida. Mas nós precisamos cumprir. Eu sempre digo, às vezes a gente quer as conquistas de homens de Deus, a gente quer o reconhecimento, a gente quer a unção, a gente quer a fama, né? A gente quer tudo aquilo que é bom da parte deles. Mas nós esquecemos que estes homens, antes de ter tudo isso, eles também cumpriam certos princípios para viver. Então, construa esses princípios diante de Deus, construa esses valores, obedeça a Deus para que você viva bem. Para que você viva bem. Não tem nada a ver com salvação, tem a ver com a sua vida, tem a ver com você deixar registrado na mente de Deus momentos especiais e que o dia que você passar por momentos difíceis, o próprio Cristo fala isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você passar por momentos de aflições, por momentos de dificuldade, eu tenho certeza, porque a palavra de Deus ela não é vazia, ela não cai por terra, a palavra de Deus ela não volta vazia, ele declarou isso. Os princípios dos meses são dias especiais e que ficam registrados na memória de Deus. Queridos, essa palavra é para mim. Quem quiser pega carona. Essa palavra é para mim. Sabe aquela revelação quando entra dentro do seu coração, dentro da sua mente, e você fala, Senhor, eu quero deixar registrado memórias na sua mente, porque isso não é um favor para Deus, isso é um favor meu diante de Deus. Deus ele diz, isso é um memorial de vocês. Então é um benefício para mim, não é um benefício para Deus. Não tem nada a ver com benefício em relação a Deus. É um benefício para mim, para minha vida, para o meu caminhar, para o meu êxodo, até chegar o dia em que tudo será estabelecido. Então, como eu disse, quando eu falo para mim. Quando eu prego para mim. Eu apenas transbordo aquilo que o Senhor tem falado comigo. Se você quiser, pega carona, querido.
pega carona, venha participar conosco nesta quarta-feira, 6 horas. Apóstolo, não poderia ser um pouquinho mais tarde? Queridos, eu não posso alterar nada que foi estabelecido por Deus. Eu não posso dar um jeitinho brasileiro nas coisas. Eu preciso cumprir exatamente aquilo que Deus estabeleceu. Dentro desse conceito, eu me lembro quando Deus chega a Abrão e fala para ele: Abrão, você precisa sacrificar o teu filho. Ele tinha 2, Ismael e Isaac, Julião. Tinha 2. E Deus, ele dá um nome. Ele fala assim, ó, eu quero Isaac. Ele poderia falar, eu quero Ismael. Não, ele falou, eu quero Isaac, aquele que você ama. Mas então ele dá um nome daquilo que ele quer. Da oferta que ele quer. Ele dá um nome, ele põe um nome na oferta. Ele diz, é Isaac que eu quero. Ele tinha Ismael, tinha Isaac. Se fosse você, quem que você colocaria? É óbvio, né? Algumas pessoas, eu não colocaria ninguém. Mas num sentido de obediência, a pessoa ia colocar o filho da serva, não ia colocar da mulher que ele amava. E Deus dá o nome, ó, eu quero Isaac, eu quero Isaac. E outra, existe um lugar para você colocar essa oferta. E este lugar chama-se lá no Monte Moriá. Ah, tem um monte aqui perto de casa, eu vou levar aqui mesmo. Não funciona, irmão. Não adianta você querer alterar aquilo que Deus estabeleceu. Quando Deus fala, ele dá nome e ele dá o lugar. Ele não fica perdido, você não perde o GPS, sabe? Perdi o sinal, recalculando rota. Não, ele te dá o nome da oferta, ele te dá o lugar que você tem que colocar. Não tente fazer do seu jeito, não tente fazer da forma como você acha. Faça do jeito que Deus estabeleceu. E se ele disse que é nesses dias que nós construímos memória, eu vou obedecer a Deus. Mas como eu disse e vou afirmar aqui, eu falo para mim, quem quiser pega carona comigo aí nesse projeto de Deus, quarta-feira estaremos aqui 6 horas da tarde construindo as nossas memórias. E o que nós fazemos aqui? A gente entrega a nossa primeira oração, nosso primeiro louvor, a gente faz um mini culto aqui, a gente entrega a nossa primeira palavra, nós entregamos as nossas primícias ao Senhor, nós entregamos alimentos para ser entregues para os pobres. Enfim, nesse dia é um dia que nós colocamos os nossos sacrifícios, os nossos holocaustos diante de Deus para construir princípios, memórias na mente de Deus. Tá bom? Se você pegou essa palavra aí, se você quer essa palavra, agarra. Se ela não serve para você, pode jogar fora. Eu peguei para mim, guardei para mim, agarrei para mim e tenho certeza que se você também entender, fazer isso com entendimento, você vai desfrutar de coisas que você nunca desfrutou na sua vida. É semeando que se colhe, é plantando que você colhe. Não tem jeito de fazer coisas diferentes. Você planta e você colhe. Quando você deposita, vai chegar um momento que você vai sacar esse dinheiro. E nos princípios dos meses, nós precisamos entender que são momentos. O banco de Deus está aberto para receber a sua semente. Depois ele fecha. Ele fecha. É nesses dias que são coisas especiais para construirmos memória diante do Senhor. Reafirmando, não são obras para a salvação, são obras para a minha caminhada na terra, até chegar à terra prometida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo para você. Entre dentro dos princípios de Deus e você vai viver coisas extraordinárias na presença do Senhor. Traga as suas primícias. Algumas pessoas às vezes não sabem o que é uma primícia. Sabe o que é uma primícia? A primícia, às vezes, né, financeiramente falando, é um dia do nosso trabalho. É um dia do nosso trabalho. Ah, quanto que eu ganho? Eu ganho, o meu salário é R$1.000. Então eu vou pegar R$1.000 e vou dividir quantos dias eu trabalhei naquele mês. Ele é um dia do meu trabalho. Isso chama-se primícias. Então eu trago ao Senhor essas primícias e o Senhor vai nos honrar cada dia mais. Mas isso eu faço por mim. Se você quiser, fique à vontade, tá bom? Não é obrigado para ninguém, não. A palavra de Deus, ela é liberada. Se ela encontrar uma terra produtiva, uma terra fértil, ela vai frutificar no nome de Jesus. Um beijo no seu coração, espalhe essa live para todo mundo e que Deus continue te honrando a cada dia em nome de Jesus. Até mais!